Paz, Senhor, amém? Glória a Deus, até que Deus tem falado conosco, tem nos abençoado em nome de Jesus. E vamos abrir o nosso coração para receber a palavra do Senhor em nome de Jesus. Pode sentar, para a glória do Senhor Deus. Abre sua Bíblia lá em Jó capítulo 1. Creio que Deus certamente vai se manifestar na sua vida, na sua casa, né, na pessoa que está em casa também. Deus, Ele é maravilhoso em nome de Jesus, Ele tem abençoado grandemente a minha família em nome do Senhor Jesus. Minha esposa contou o testemunho do emprego dela. Agora, recentemente, meu irmão teve o casamento dele restaurado, porque ele teve um desentendimento com a esposa, acabou indo embora, e duro de coração, mas a gente orando, Deus reverteu o quadro, ele voltou para casa em nome de Jesus. Depois que a gente veio para esse lugar aqui, Deus tem abençoado bastante a nossa vida em nome de Jesus. Amém? E na vida dos irmãos não serão diferente. Aqui em Jó capítulo 1, a gente vai ler do 1 ao 5, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi e 500 jumentas. E era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviava e convidava as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. E sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os sacrificava, e se lhe levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus o Senhor tire todo impedimento desse coração, que vai ouvir a Tua palavra em nome do Senhor, que não seja mais eu, mas seja o Senhor em mim, para falar com cada pessoa, Senhor. Meu Deus amado, meu Deus querido, em nome de Jesus, Isaías disse que a Tua palavra, Senhor, não volta para Ti vazia, antes ela cumpre o propósito pelo qual está sendo mandada, Senhor. Meu Deus querido, abençoe poderosamente cada coração aqui presente, o que está em casa, e quando assistir essa mensagem, meu Pai querido, novamente, o Senhor vai bradar de uma maneira diferente, porque a Tua palavra se renova. Pai, muito obrigado desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém? Enquanto eu meditava aqui na vida de Jó, sobre louvor e adoração, uma das características de Jó que me chamou a atenção era o temor que ele tinha de Deus. Porque um verdadeiro adorador, ele só é verdadeiro adorador se ele teme a Deus. Se a pessoa ela não teme a Deus, ela não respeita a Deus, ela não tem aquele temor da presença do Senhor, ela não pode dizer que ela é uma verdadeira adoradora. E nós podemos ver aqui que Jó, ele tinha esse temor de Deus, tinha o prazer em desviar-se do mal, né? Era um homem sincero, temente, que não mentia, que se agradava das coisas de Deus. E o que mais me chamou a atenção está no final do versículo de número 5, que ele oferecia holocaustos ao Senhor continuamente. Como o irmão André pregou um tempo atrás, né? A nossa vida de adoração ela é contínua, ela é todos os dias da nossa vida. Quando a gente acorda, a gente tem que colocar isso no coração: Senhor, hoje eu quero Te louvar, hoje eu quero Te adorar com o meu corpo, como diz lá em Romanos 6, se não me falha a memória, que a gente tem que apresentar o nosso corpo a Deus como instrumento de justiça. No nosso falar, no nosso agir, no nosso vestir, as pessoas têm que ver temor. Eu tenho a oportunidade de descontar, mas eu não vou descontar, por quê? Porque o Senhor me ensina a perdoar. Eu tenho as minhas razões, né? Pisaram no meu calo, eu posso devolver, mas eu prefiro perdoar, eu prefiro deixar isso passar, por quê? Porque eu sou carta viva de Deus. Então veja que Jó, ele vivia continuamente fazendo esse holocausto ao Senhor. Ou seja, a nossa vida ela é contínua na presença de Deus. A vida do adorador tem que estar todos os dias no altar. O primeiro pensamento do adorador
Senhor, hoje eu vou te adorar, hoje eu vou te servir com todo o meu coração, hoje eu quero negar o pecado, hoje eu quero negar a minha natureza, as minhas inclinações, hoje eu quero fazer a tua vontade. E Deus honra, Deus ele dá força, Deus ele dá essa capacidade a todos nós em nome do Senhor Jesus. E aqui no livro de Jó, a gente aprende bastante, porque sendo ele um verdadeiro adorador, ele também passou por lutas, também passou por aflições. Essa de que você aceita Jesus e seus problemas acabam, isso é relativo. Você pode chegar na igreja todo destruído, Jesus vai te restaurar, mas não significa que seus problemas vão acabar. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, problemas não vão faltar, né? Até o último dia da nossa vida a gente vai passar por certas situações difíceis, mas todas elas na presença de Deus, todas elas com Deus ao nosso lado, né? Como a minha esposa deixou aqui o versículo, nos ajudando, nos libertando, nos cuidando, nos protegendo. Aí eu quero te convidar a ler o versículo 6, porque a Bíblia diz assim, Jó capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó Deus debalde, ou em vão? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então veja que aqui eu consigo ver que, mesmo eu sendo adorador, eu não estou imune a passar por lutas e adversidades. A Bíblia diz que não vem sobre nós tentação senão humana, mas vindo a tentação, vem com ela também o escape. Aqui veja que Satanás, ele recebeu a autorização de Deus, a permissão de Deus para tocar na vida de Jó. Satanás, quando ele age na vida de uma pessoa, ou é porque a pessoa deu lugar, ou é porque Deus permitiu. Aqui, Deus permitiu, então mostra que Deus estava no controle daquela situação. Talvez você está passando o momento mais difícil da sua vida. É Deus permitindo, mas Deus continua no controle. Você veja que Deus, ele estabeleceu um limite para Satanás. Você só vai até aqui. Você pode tocar em tudo que ele tem, menos nele. Nós somos protegidos do Senhor. Não importa se hoje está tudo de cabeça para baixo, devido à pandemia, enfim, o que estiver acontecendo, mas Deus, ele está no controle. Se Satanás está agindo, é Deus permitindo. Por quê? Porque Deus tem um propósito em tudo que ele faz. Nós vimos aqui que Satanás falou para Deus que Jó era interesseiro. Olha, o Jó só te obedece, só é tudo isso que o Senhor falou, porque você cerca ele de bens. Em outras palavras, aos olhos de Satanás, Jó era interesseiro. E infelizmente, há pessoas que infelizmente é assim, são interesseiras. Depois você lê na sua casa, lá no livro de João capítulo 6, no começo do capítulo, a Bíblia diz que Jesus faz a multiplicação dos pães. A segunda parte da história, Jesus vai para outro lugar e a gente vê a correria da multidão atrás de Jesus. A gente até vê o esforço deles, entra no barco, vai atrás de Jesus, encontra Jesus. E Jesus disse bem claro para eles: vocês não estão aqui pelo sinal que eu fiz lá, vocês estão aqui pelo pão que vocês comeram. Ou seja, a gente viu aquele esforço todo, mas não era por Jesus, era pelo que Jesus podia fazer. E aqui, o que eu entendo também? Que, como a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As situações que acontecem na nossa vida,
ela tem capacidade de revelar quem somos verdadeiramente. Se somos ou não interesseiros, se estamos ou não na igreja por Jesus ou por aquilo que Jesus pode nos oferecer. O deserto, ele é revelador, ele mostra quem somos. Essas situações, ela vem para revelar quem somos. Satanás acreditava que já era interesseiro, mas Deus tinha um plano de envergonhar Satanás e mostrar que Jó verdadeiramente amava a Deus. Não por interesse, mas o interesse maior de Jó era estar na presença de Deus. Então nós vimos aqui que Deus permitiu. Vai lá, Satanás, toca em tudo que ele tem, mas você tem o limite. Você só vai tocar nos bens. Você só vai tocar em uma determinada área que eu permiti. Aí aqui a gente vai ler do versículo 13 em diante. É isso mesmo, versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e o consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda falando veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. E estando ainda este falando, veja que é uma notícia mal atrás da outra. Outro disse: estando seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento veio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então veja só que aqui começou literalmente o azar de Jó. Começou tudo a dar errado para Jó. E eu acredito que Jó deve ter ficado sem entender logo no começo, né? Mas o versículo que me chama a atenção é o versículo de número 16. Porque nós vimos lá atrás que Satanás entrou na presença de Deus, e a gente já ouviu aqui o relato, e Deus permitiu, vai lá e toca. No versículo 16, olha o que a Bíblia diz: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. A gente tem que tomar cuidado quando a gente está passando por certas lutas na nossa vida, para Satanás não nos enganar e a gente tentar culpar Deus de alguma maneira. Veja que o relato do homem foi: fogo de Deus caiu do céu. Mas a gente sabe que quem saiu do céu naquele momento foi Satanás. Veja que Satanás deve ter pensado: eu vou sair daqui, vou fazer um fogo aqui, vou descer aqui do céu em forma de fogo, e ele vai atribuir isso a Deus, e ele vai acabar culpando a Deus. Né? Quantas vezes a gente ora, a gente intercede, e a gente não vê nada acontecer? Ou ao contrário, acontece exatamente o que a gente não queria que acontecesse. E a gente se pergunta: será que Deus me ouve verdadeiramente? Poxa, eu sou dizimista na casa do Senhor e hoje eu fui desligado da empresa. Será que Deus verdadeiramente é comigo? Né? O que Deus tem feito de tanta promessa? Eu leio a Bíblia, eu oro, procuro me consagrar, mas mesmo assim vem acontecendo lutas. Não deixe o inimigo te enganar, tentando colocar dúvida no seu coração em relação a Deus. Deus está no controle, por mais que a gente não entenda. Eu acredito que Jó, quando tudo estava acontecendo, um servo atrás do outro trazendo uma notícia, ele certamente estava sem entender. Então, guarda o coração, não deixe as dúvidas fazendo com que você desconfie de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele é bom em todo o tempo.
A Bíblia diz lá em Deuteronômio 29, 29 que as coisas ocultas pertencem a Deus. A gente não entende, mas Deus é Deus e Deus está no controle. Deus tem um propósito. Como eu citei, o problema, o deserto revela quem somos na presença de Deus. Então aqui nós vimos tudo dar errado na vida de Jó. Aí no versículo 20, a Bíblia diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou na terra e adorou. Veja a atitude de Jó. O 21 diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo, esse aqui que me chamou a atenção, porque bate muito com 16 que a gente leu. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Você viu que Satanás fez o plano literalmente perfeito. Eu vou descer do céu como um fogo e ele vai dizer que foi Deus quem fez. Mas Jó não pecou e não culpou a Deus. Aqui no capítulo 2, a gente vê novamente uma conversa bem parecida com a que aconteceu no capítulo 1. Só que aqui Satanás ele recebe uma autorização a mais. Recebe a autorização de tocar agora na saúde de Jó. Então nós podemos ver aqui no capítulo 2, junto com o capítulo 1, as 3 áreas que Satanás trabalhou na vida de Jó. Né? Jó perdeu os seus bens, o seu gado, ou seja, a vida financeira de Jó. Né? Segundo, Satanás conseguiu tocar na família de Jó. Segundo, terceiro, agora estava tocando na saúde. E por incrível que pareça, são as 3 áreas da nossa vida que, se uma delas não vai bem, a nossa fé está comprometida. Às vezes a vida financeira nossa não vai bem, a gente cambaleia na fé. Às vezes quando a nossa família não está bem, a gente também cambaleia na fé. Às vezes a nossa saúde, a saúde de alguém da nossa família não vai bem, a gente também cambaleia na fé. As 3 áreas que Satanás tocou na vida de Jó, ele procura tocar na nossa vida para ver a nossa intenção. Veja que é a mesma coisa que o Paulo disse: eu sei estar em abundância, mas também sei estar em miséria. E tem gente que não sabe, tem gente que quando cresce esquece, e quando diminui esquece de Deus também. Então essas 3 áreas da nossa vida, o inimigo vai procurar atacar. O inimigo vai procurar cercar para fazer eu de alguma maneira ou de outra blasfemar, chutar a presença de Deus e dizer: eu não quero mais isso para mim não, eu vou viver a minha vida. Então veja que o inimigo, ele tem as suas estratégias. O inimigo, ele tenta bater seriamente nessas nossas áreas. Por exemplo, ele toca na vida financeira. A família está endividada, o casal não consegue fechar as contas. Aí de repente, o marido fica contra a esposa: porque você gasta demais, porque você faz isso, e você não controla, e você não faz isso. Já entra um problema na família. Às vezes é o filho que cai doente, aí a vida financeira já não está bem, aí precisa comprar remédio, tem que tirar de um lado, colocar no outro, vira uma bagunça. Mas Deus está no controle. E nós vimos aqui a atitude de Jó. Aqui no versículo de no capítulo 2 ainda, diz assim, versículo de número 10, que a gente já entende, que a mulher de Jó falou para ele amaldiçoar Deus e morrer. No versículo de número 10, a Bíblia diz assim: mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Eu não separei esse versículo, mas a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Nós podemos ver que Satanás conseguiu tocar na vida financeira, na família e na saúde. Satanás só não conseguiu tocar no coração de Jó. Porque pelo que ele fala, mostrou para Satanás que Satanás estava errado. Jó não era interesseiro. Se Jó fosse materialista, pegado aos bens, quando os gados morreu, ali tinha morrido Jó junto. Se Jó colocasse a família em primeiro lugar, quando os filhos morreu, Jó morreria junto. Se Jó fosse, amante de si mesmo, se colocando acima de tudo, quando ele ficou enfermo ali, ele morreria. Mas ele colocou o coração dele em Deus. Servo de Deus,
Satanás não conseguiu tocar no coração de Deus. E aquilo que a gente fala, que o Senhor me mostrou aqui, esses momentos de crise mostram o verdadeiro adorador. Por que ele conseguiu adorar quando tudo estava mal? Porque antes do dia mal chegar, ele já era adorador. Ou seja, a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração do adorador está cheio do louvor. Louva em todo o tempo, louva antes da tempestade, louva na tempestade e louva depois da tempestade. Ou seja, não há tempo ruim, o tempo ruim não cala o verdadeiro adorador. Então, por mais que uma dessas áreas da nossa vida esteja sendo atacada, ou venha a ser atacada, guarde o seu coração na presença de Deus. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Não deixe o inimigo ganhar o seu coração. Seu coração pertence a Deus, você é verdadeiro adorador, você é chamado para louvar o Senhor. Blinde o seu coração com a presença de Deus. Então nós podemos aprender que Deus ele tem um propósito em tudo. Aí lá em Jó 42 você vê a restauração. E aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, Satanás perdeu mais uma. Achou que Jó era o interesseiro, mas Jó não era interesseiro. Amém? Então vamos orar agora em nome de Jesus, que Deus fale mais ao seu coração. Que Deus, não sei se você chegou aqui com um problema financeiro e está a ponto de desistir, não desista. A Bíblia diz que essa fase ela é leve, ela é momentânea. Talvez seja na família ou na própria saúde, né? Mas coloque o seu coração em Deus em nome de Jesus. Amém? Curva sua cabeça, feche os olhos. Pai, nós vimos aqui, meu Deus, o Jó sendo atacado em 3 áreas, Senhor. Vida financeira, família e saúde, Senhor. São 3 pilares da nossa vida, meu Pai querido, que o inimigo tenta para nos desestruturar, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu não sei como essa pessoa chegou nesse lugar, Senhor. Mas a Tua palavra mostra que o Senhor está no controle. Por mais que Satanás tenha autorização, meu Pai querido, ele não pode, meu Deus querido, ir além dessa autorização, Senhor. E o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Pai querido. Conforta o coração dessa pessoa que está em casa, Senhor, que pensou em desistir, porque não está bem, meu Pai querido, na vida financeira, Senhor Jesus. Meu Pai querido, conforta o coração dessa que a família não está bem, Senhor Jesus. Nos últimos tempos tem passado por uma tentação, uma provação na família, Senhor. Mas o Senhor é Deus e continua com essa pessoa, meu Pai. Meu Deus querido, o inimigo acusou Jó de ser interesseiro, Senhor Jesus. Mas esses momentos de crise, meu Pai querido, revela quem somos, meu Pai querido. Esse momento de crise, meu Deus, é para a gente fazer uma autoavaliação, Senhor. Porque aquilo que sai da nossa boca mostra o que há no nosso coração, Senhor. Meu Deus, a mulher de Jó, infelizmente, encomendou para ele blasfema de Deus. Meu Pai querido, é porque era isso que ela tinha no coração, meu Pai. Meu Deus querido, mas Jó tinha o contrário. Jó tinha a Tua presença, Senhor. Meu Deus, que esse meu irmão, que essa minha irmã venha sair daqui, meu Deus, com o coração queimando da Tua presença, Senhor. Meu Deus querido, ele vai olhar para essa luta, para essa adversidade diferente, meu Pai querido. Meu Deus querido, porque o Senhor está no controle, o Senhor permitiu e o Senhor tem cuidado. O Senhor jamais permitiria Jó passar por isso se o Senhor, meu Pai querido, não soubesse que Jó era capaz de enfrentar. Se Deus te está permitindo passar por essa luta, Ele sabe que você é capaz de lutar. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 3 que a nossa capacidade ela vem de Deus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Teu Espírito, meu Pai querido, intercede por nós, meu Pai. Ele nos ajuda em nossas fraquezas, ó Pai amado. Meu Deus querido, dê força para essa mulher. Meu Deus querido, dê força para esse homem, Senhor. E em nome de Jesus, meu Pai querido, que ela venha se pôr, meu Pai, na posição de adoradora, Senhor. No meio da tempestade, te louvando, te adorando, como Paulo e Silas, meu Pai, cantaram na prisão, meu Pai, e veio aquele terremoto e abriu-se, meu Deus, as cadeias, ó Pai amado, porque enquanto o adorador louva, enquanto o adorador adora, o Senhor opera, meu Deus querido, o Senhor age, meu Pai querido, meu Deus, em nome de Jesus, enquanto essa pessoa te louva nessa noite, Senhor, meu Deus, que o Senhor faça um reboliço nessa vida, Senhor, o Senhor faça um reboliço nessa casa, meu Pai, e em nome de Jesus, meu Pai, não importa se é na saúde, se é nas finanças,
finanças, se é no casamento. Meu Pai querido, nós repreendemos toda a força do inimigo e dizemos que caia por terra em nome de Jesus. Essa pessoa vai testemunhar, Senhor, que ela combateu o bom combate, meu Pai querido, e venceu, meu Deus querido, em nome de Jesus, Pai. Consola esse coração, consola essa vida em Tua presença, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Você aprendeu de Jesus hoje? Graças a Deus, querido. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom estar cultuando. E que bom que você está aqui hoje. Que bom que nós estamos aqui hoje. Louvemos ao Senhor por isso. Que Satanás também seja enganado com relação a nós. Porque o nosso maior alvo é o Senhor Jesus. Hoje e sempre. Amém, querido? Amém? Que assim seja sobre mim, sobre você, sobre a nossa família. Em nome do Senhor. Hoje é sexta-feira. Mais uma semana findada, glória a Deus, amém? E aqui estamos nós, vencemos mais uma semana, graças a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor pelo culto de hoje, pela palavra, pela vida do servo do Senhor que Ele usou mais uma vez. O verdadeiro adorador do Senhor, louva em todo o tempo, adora em todo o tempo. Nós não adoramos ao Senhor por aquilo que nos acontece à nossa volta, mas adoramos por aquilo que está dentro de nós. E aquilo que está dentro de nós não pode mudar por circunstâncias, tem que permanecer, que é a presença de Deus. Amém? Assim como Deus restaurou Jó, Deus também pode fazer comigo e com você em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar agradecendo pela vida do José Henrique, né, que está curado da Covid. Graças a Deus, oramos por ele, né? E graças a Deus hoje veio aqui o agradecimento. Vamos orar também pela Edna e família e a Andresa, né? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Está com ansiedade. Uma das causas, né, Felipe, nesses últimos tempos de enfermidade física é a questão da ansiedade, né? Sabemos que é algo, em primeiro momento, só na nossa mente, mas que acaba somando, né, para o corpo, para o físico. Então se torna uma doença que acaba somando aí também no físico. Que Deus nos ajude a passar esses tempos difíceis com a mente sadia, para que o corpo também fique sadio em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar também pela Tati, que está fazendo aniversário hoje, né? Glória a Deus. Amém? O marido quer falar alguma coisa? Glória a Deus. Amém? Que bênção. Que Deus abençoe. Que Deus te prospere sempre. Muitos anos de vida, saúde e paz. Amém? Quem mais está fazendo aniversário hoje? Tem mais ninguém, não? Ah, eu me lembro que no Face tinha lá 7 amigos meus fazendo aniversário, só que aí dos 7 era só 3 na verdade, porque o outro era o mesmo, né? Acontece com você também? Eu sou amigo da pessoa, vem lá, ela pedindo amizade de novo, porque eu tenho um monte de amigos, mas é tudo repetido. Amém? A Naninha, né? Que Deus abençoe. Cadê a Bertila? É hoje mesmo, né? Foi ontem? Amém. Vamos orar, né? Que foi ontem. Acabou? Só isso? Amém? Então vamos orar pela Tati, que está fazendo o aniversário, a Naninha que fez ontem. Se eu não me engano, o Maurício, né? O Maurício, esposo da Patrícia, né? Não é? É hoje? É hoje, né? Em nome de Jesus. Vamos orar? Quero agradecer a Deus. Obrigado, Atos. Antes da gente orar, no nosso papelzinho de convite, de evangelismo, querido, o nosso carimbo tá velho, né? E a irmã Maria bem que nos lembrou, né? O carimbo tá velho, tá contando para o culto de sábado. E nós não temos mais culto de sábado. Então você que já pegou, tá? O panfletinho, vai lá no panfletinho que está na sua Bíblia, risca o sábado, coloca sexta-feira, tá? O horário é o mesmo, às 8 horas. Mas não temos mais culto de sábado. Aí nós já trocamos lá. Agora que está lá não está carimbado, tá? Você convide a pessoa e fala o dia que você está convidando para vir, tá bom? Então, nesse propósito que nós estamos na semana também, convide mais alguém a estar na igreja, tá bom? Temos tido todo o cuidado, né? Então, pode vir à igreja em nome de Jesus, que eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Quando você sair,
Você que não pegou ainda, pega 1, 2, coloque na sua Bíblia. E Deus vai colocar uma pessoa na sua frente no momento oportuno para você convidá-la para estar na presença do Senhor e aprender da palavra dele. Combinado? Você que já pegou, observa lá. Onde está escrito sábado, você escreve sexta-feira. Tá bom? Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos. Como é bom, Senhor Jesus, estar na tua presença. Te louvamos, Senhor, pelos nossos irmãos e amigos aqui também, Senhor. Obrigado pelo teu corpo, que é a igreja que aqui está. Senhor Jesus, que a tua palavra fique enraizada em nossos corações. E que nós possamos aprender e nos tornar sábios, Senhor. Aprender, Jesus Cristo, que as lutas e pelejas não são maiores do que o nosso Deus. E que essa leve e momentânea tribulação, por mais que seja aos nossos olhos grande, mas sim, ela é leve e momentânea e vai passar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo, eu profetizo sobre você e a sua casa, que a palavra do Senhor se cumpra, que ela entre no teu coração e que você possa acostumar-se a viver na presença do Senhor e saber de que Ele está ali. Ainda que você não viu, ainda que você não sentiu, mas você sabe, porque a palavra do Senhor foi ministrada, você entendeu, você viu, você leu e você crê. Eu sei que Deus está comigo e ainda que eu esteja em lutas e pelejas, mas o meu Senhor está comigo em todo o tempo e Ele não perdeu o controle. Há um propósito para tudo, meu querido. Vamos crer e vamos continuar firmados na palavra do Senhor. Que assim seja em nome de Jesus Cristo. Nós louvamos a Ti, Senhor, pelos nomes que aqui estão. Que o Senhor possa curar, restaurar, alcançar cada família, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja na área familiar. Espírito Santo de Deus, visita cada um de nós, Senhor. Nos cure, nos restaure e nos faça compreender a Tua palavra. E assim seremos vitoriosos, seremos vencedores em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento a vida da Naninha, Senhor, que fez aniversário ontem, do Maurício e da Tati que estão fazendo hoje, Senhor. Vos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor acrescente saúde e paz sobre eles. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E se Deus é por nós, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você crê assim? Amém? Aplauda Jesus. Graças a Deus. Louva a Deus também pelo Diego, a Juliene, a Rê, né? E o Davi. Graças a Deus, família maravilhosa, a cada um de vocês. Amém? Deus abençoe, vão na paz do Senhor. Tchau para vocês, para quem está em casa, dê um abraço aí na tua família. Domingo nós temos culto e é necessário fazer inscrição, tá bom? Faça a inscrição no Simpla e vem estar conosco. Domingo pela manhã ou domingo à noite. Deus te abençoe e vá em paz. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem pelos bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele